O Ciência e Fé está no segundo bloco aqui com o professor Carlos Cunha, e ele é doutor em teologia. Mas o seu livro, o professor Carlos Cunha, na prática, a pessoa lê o seu livro e aí ela vai caminhar para onde? Olha, eu tenho dois objetivos com esse livro. Seria a informação e a formação. A informação seria transmitir ao leitor a amplitude da teologia cristã. Ela é muito mais rica do que a gente imagina. A teologia cristã, ela tem um viés protestante, mas ela também tem um viés católico e ortodoxo. E dentro desse viés, há ramificações. Então, quando se coloca duas teologias em diálogo, como eu faço nesse livro, eu estou informando ao leitor que a teologia cristã é mais ampla, é mais cheia de possibilidades. Então, colocar essas duas teologias específicas, teologia da libertação e teologia pentecostal, é propiciar encontros e abrir espaços para novos diálogos. Esse é da informação. Da formação, seria o aspecto da formação de uma consciência ecumênica, aberta ao diálogo, ao diferente. Né? A gente não está vivendo mais num tempo de intolerância. As sociedades são cada vez mais plurais. Isso não significa que eu tenha que concordar com todas as coisas, mas eu preciso respeitar e me abrir a ouvir o outro, abrir a alteridade. Isso nos enriquece enquanto seres humanos, enriquece a nossa fé. Então, mesmo que eu queira refutar uma tradição religiosa, eu preciso conhecê-la, porque senão eu começo a fazer uma crítica irresponsável. Né? Mesmo porque estamos numa sociedade democrática. Né? Claro. Então, mesmo eu não crendo no que o outro crê, eu tenho que respeitá-lo, porque essa foi a opção dele. Claro, então, o que eu posso fazer é pregar para ele. Mas exato. Para fazer uma crítica responsável, eu preciso entender o outro. Eu preciso entender como é que a teologia do lado de lá é trabalhada. Né? A partir de que categorias? Né? Como é que se constrói esse tipo de teologia? Né? Eu não posso ter uma postura leviana por exemplo, discordar da Mariologia católica sem ao menos conhecê-la. Eu posso discordar, mas eu preciso entender como é que esse estudo sobre a figura de Maria foi construída, que teologia foi trabalhada aí. O apologeta, ele faz isso. Né? Eu não posso ser um apologeta que defenda a fé se eu não conhecer a teoria do outro. Exatamente. Seja científica, seja religiosa, seja ideológica. Né? Mas você é da Presbiteriana Unida, né? Isso. E como é que fica o seu calvinismo nisso tudo aí? Não fica. Não fica. Não fica, porque a Presbiteriana Unida é mais do que o calvinismo. Né? O calvinismo, ou luteranismo, ou batismo, arminianismo, né? Qualquer ismo é empobrecedor, né? Porque fica fechado em si. Né? Então, mas você é um presbiteriano diferente, a maioria são calvinistas mesmo. Então, essa abertura, a boa teologia é aquela que te desinstala, sabe, das zonas de conforto. Ela te promove primeiramente uma crise para depois ela fazer te crescer. interpela e te tira do lugar da zona de conforto, sabe? Ela te desinstala. Mas não é isso que Jesus fazia? Exatamente. Ao te desinstalar, você começa a se abrir para outras possibilidades. O andar com Deus é muito interessante, né, Carlos? A gente vai amadurecendo o pensamento, vai amadurecendo. O próprio Jesus, aquele jovem rico, né, chegou, Senhor, naquela passagem, uma pessoa chegou e falou assim, Senhor, seguirei para onde tu fores. Ele fala, as raposas têm os seus covis, né, e tem as suas cavernas e outros animais, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Aí diz que aquele jovem saiu triste. Né? Para outro ele fala, Senhor, te seguirei onde for, mas deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Então Jesus desinstala, vamos pegar esses dois, ele desinstala o amor ao dinheiro daquele jovem que saiu triste, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça, apesar de que Jesus tinha sempre o que comer, ou ele estava, né, em Lucas 8 fala que algumas mulheres, uma delas era Maria de Magdala, Susana, que abasteciam os seus discípulos com os seus bens e tal.
Mas ele joga isso e o cara, ele sai atordoado. O outro que é muito ligado, que não conseguiu fazer o luto da missão dele, que a missão, ele ficou na missão familiar, quer dizer, deixa eu primeiro enterrar os meus pais. Ele não consegue sair da família dele para ser um discípulo. Quer dizer, Jesus desinstala, joga a crise naqueles dois, né? Um outro lá na frente consegue captar e seguir, mas dois não conseguem. Eles afastam, né? São textos ricos, né? Você que estuda hermenêutica, são textos ricos que não é à toa que estão ali, né? Não é à toa que estão ali. Eles têm uma profundidade, né? E o teu livro ele tem essa pegada. Mexe com isso, sabe? A mensagem do reino de Deus mexe com a gente, tira a gente dos lugares empobrecedores e acostumados e nos coloca diante de novas realidades. É desafiador nesse sentido, entende? Então, e aí esses espaços fronteiriços, que não é nem o meu e nem o seu, é cheio de possibilidades. Então, perceber a riqueza desses espaços, estabelecer diálogos ali, é extremamente importante para a fé cristã e para a construção do ser humano como um todo. Amém, é isso aí. O livro é esse aqui, você está vendo aqui, você pode adquirir através da internet, né? A Garimpo Editorial. Só acessar lá, garimpoeditorial.com.br, você encontra o livro. Legal. Professor Carlos Cunha, e você está dando aula hoje aonde? Eu trabalho como professor visitante em duas instituições aqui em Belo Horizonte. Instituto São Tomás de Aquino, onde eu dou aula sobre ecumenismo e diálogo interreligioso, e na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, onde eu trabalho o tema da teologia pública. Mas também dou aula em cursos livres. O que seria teologia pública? Teologia pública é uma teologia que não é igrejeira, que não é provinciana, não é? Que a gente costuma chamar de teologia ministerial. É uma teologia que atende somente às demandas da igreja. Teologia pública, ela vai para além da igreja, ela transita na igreja, na sociedade e na academia. Certo? Então, geralmente quando se faz teologia, as pessoas perguntam, né? Você está estudando teologia porque você quer ser pastor? Você quer ser missionário? Não. A teologia não forma só pastor e missionário. Forma agentes sociais, forma pesquisadores, docentes, capelães, não é? Então, essa dimensão pública da teologia é algo que precisa ser resgatado, né? O aspecto provinciano, igrejeiro, acaba empobrecendo a teologia cristã. Ela é mais do que isso. E você incentiva os seus alunos a irem para a prática, a irem em favelas? Favelas não é um nome legal, né? Mas a irem em comunidades e agir na prática? Claro. Pregando, ajudando, trazendo... Claro. A partir do meu próprio exemplo. Eu tenho isso como uma prática diária. Você trabalha em alguma comunidade? Trabalho sempre. Inclusive, na divulgação desse livro, eu entrei em contato com pastores e padres amigos. Eu estou indo lá nas paróquias e nas igrejas, difundindo esse trabalho, não é? Dando palestras, falando sobre o tema, propiciando encontros, não é? Propiciando diálogo entre essas teologias. Então, a teologia, ela é, por natureza, como é que tem sido algo a aceitação? prático. A aceitação é bacana. Eu não diria que todo o protestantismo está aberto, assim como todo o catolicismo está aberto. Mas a gente há grupos ventilados, abertos ao diálogo. E tem esperança, a coisa está crescendo, está andando. E você tem coragem de fazer uma oração num debate desse? Claro. Opa! Então... Claro, por que não? Por que não, né? É a base nossa, né? Por que não? Invocar a Deus? Amém, isso aí. E é isso aí, é um trabalho bacana, pregar Jesus e também ensinar a cuidar, né? A nossa igreja ela tem uma atividade social muito forte, né? A figura do pastor Jorge, ela é muito forte na área social, né? Ele investe muito na área social. As igrejas têm que investir na área social, né? A teologia básica da palavra de Deus, nós temos que investir. Não há como dizer que a igreja tem que sair fora do mundo. Nós temos que investir na área social. Pois é. Seja na área médica, seja na área
da educação, é muito forte a igreja. Ela dá a vida, não só a vida espiritual, mas ajudar também na parte material integral desse ser humano. Esse aspecto da praxis, da ação cristã refletida, é algo inerente à teologia. Senão ela não é teologia. Então ela carrega essa postura crítica, não é? Esse viés prático. E outra coisa, a teologia não é uma ciência autônoma. Ela chama ao diálogo outras áreas do conhecimento, né? Propiciando um processo efetivo de humanização. E como é que está essa questão, por exemplo, no catolicismo, das comunidades de base hoje que trabalhavam com a teologia da libertação, que foram proibidas, tal, depois voltaram? Como é que está isso? Não, ainda continua trabalhando. A teologia da libertação está mais viva do que nunca. Ela está presente nos círculos bíblicos. Mas ela abandonou aquele discurso mais radical dela? Olha... De MST, como olha, é que está isso hoje? A teologia ela muda, entende? Ela cresce, né? Na tradição cristã, Deus é imutável. A teologia não. A teologia muda, porque a demanda do mundo muda, as perguntas mudam. Então a teologia da libertação da década de 60 e 70 é uma. A teologia da libertação hoje é outra. Né? O leque de possibilidades é muito maior. Ela está mais aberta mais à teologia pentecostal. Né? Por exemplo, a questão da ecologia. É uma das mediações, né, feitas entre a teologia da libertação e o contexto da vida do fiel. Né? Não é só uma mediação socioanalítica. Tem mediações, né, hermenêuticas, o viés da ecologia, da cidadania. A própria pregação da Boa Nova também, né? Ela está aberta para isso. Claro, sem sombra de dúvida. Aqui, nós terminamos aqui com o professor Carlos Cunha, que se propõe aí a crer que o Evangelho ele trabalha integralmente com o ser humano. Isso é muito legal. Vamos pregar a palavra de Deus também, mas também vamos exercitar o amor ao próximo, o que o Senhor Jesus nos quis. Né, através da palavra de Deus nos quis ensinar. Nós terminamos assim o Ciência e Fé com o professor Carlos Cunha, o livro é esse aqui, você está vendo aí, Hermenêutica, Bíblia e Libertadores, você pode comprar através da internet, né? Isso. Editora Garimpo, e o subtítulo Encontro entre Católicos e Pentecostais, tá bom? Você entrando na internet, algum site específico? O da Garimpo. O da Garimpo. www.garimpoeditorial.com.br. Eu gostaria de fazer uma oração com você que está em casa, até mesmo você que está com uma pessoa doente em casa. E esse programa aqui, ele é amplo, viu, professor? Aqui a gente ora, a gente fala de filosofia, a gente fala de ciência, a gente fala de teologia, mas o que a gente gosta mesmo é de ver Cristo operando nos corações, né? Para realmente ter essa base e em cima dessa base nós podemos construir qualquer coisa. Vamos orar para nós encerrarmos. Muito obrigado, professor Carlos Cunha. Seja bem-vindo na TV JET, seja bem-vindo na Getsemane. Você que é muito amigo aqui do nosso diretor, né? Pastor Ismael Luz. E você é muito bem-vindo aqui conosco. Eu agradeço e queria mandar um beijo para as minhas mulheres, a Adriane, a Gabriela, a Daniela e a Isabela. Minha esposa e filhas. Quantos anos as filhas? Uma tem 16, outra tem 8 e outra 6. Muito bom. Deus abençoe a casa do professor Carlos, a sua esposa, suas 3 filhas. Abençoa a minha casa e abençoa esse meu irmão, esse meu brother que está nos ouvindo aqui agora. Você tem alguma enfermidade na sua vida? Como nós falamos aqui de evangelho integral, nós falamos aqui desse evangelho pentecostal também, que crê na cura divina. Que o Senhor possa entrar nessa casa agora e possa curar essa pessoa que está nos ouvindo. E que o evangelho seja, Senhor, pregado em todo o mundo, como diz a Tua palavra, e que o Espírito Santo possa nos convencer e nos fazer melhores com nós mesmos e, consequentemente, com os nossos próximos, mais próximos de nós. Que o Espírito Santo possa fazer isso conosco, em nome de Jesus. O Ciência e Fé termina aqui, até um próximo programa. Professor, brigadão, Deus te abençoe, a casa está aberta para você. Paz. Obrigado, Paulo. Tchau.